Para você que está em casa, lembrar que o canal é @TV Caminho da Paz. Vai lá, segue, bota lá o sininho lá, para que sempre que tem uma atualização, você também possa nos seguir. Boa noite, boa tarde, bom dia, tudo é hora, tudo é dia. Cristo Jesus seja louvado nas nossas atitudes, no nosso proceder. Que nossa oração diária, sincera, que venha dos nossos corações, seja sempre: Senhor, ajuda-me a ajudar, porque somos os primeiros beneficiados pela ajuda que acreditamos estarmos dando ao outro, quando é nós que estamos tendo a oportunidade de receber. Semana passada, essa semana ainda, né, nós comemoramos Natal. E aí, como diz a música de Simone, que foi que a gente fez nessa e os inúmeros planos que temos para o amanhã. E o Evangelho do Cristo Jesus nos convida todos os dias a uma mudança interior, a oportunidade de fazermos hoje aquilo que não estávamos prontos ou, como criança, simplesmente não queríamos ainda. Através da reencarnação, através da possibilidade das nossas vidas sucessivas, até que chegamos à perfeição, nós podemos recapitular sempre. Emmanuel diz, através da mediunidade de Chico, que a gente não pode voltar 1 milésimo de segundo no tempo para fazer diferente o que já foi feito. Mas a gente pode começar hoje a fazer um final bem melhor. Se alguém perguntasse a Maria de Magdala ou Maria de Madalena, como a posteridade conheceu, Maria, Cristo Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, Maria certamente responderia: eu não sei, porque para mim o Cristo nasceu na casinha simples de Simão Pedro, em Cafarnaum. Quando eu, totalmente desiludida de tudo, sem acreditar que pudesse haver uma melhora, ouvi o Cristo chamar-me Maria. E naquele momento, quando eu indaguei: Senhor, tu me conheces? Ó Maria, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece suas ovelhas uma a uma. Vai e ama. Vai e não volte a equivocar-te. Vai e ama, e eu te darei a palma da vitória. Então, para mim, o Cristo Jesus nasceu naquele momento. Se alguém perguntasse a Zaqueu, Zaqueu judeu, trabalhando para os romanos, já não era bem visto pelo seu povo. Cobrador de impostos. Até hoje ainda temos dificuldade de entender para onde o dinheiro vai, porque é muito. Então Zaqueu, aliado a isso, ainda se permitia o equívoco de cobrar mais, porque tirava parte dos romanos, o que os romanos ainda lhe davam, e para enriquecer ilicitamente, sem entender do verdadeiro tesouro. Mas Zaqueu sabia, porque a nossa consciência, que é o termômetro divino que Deus nos deu por herança, e que nos alerta, embora nós tentemos de todas as formas anestesiar essa voz ou fingir que não escutamos, de quando não estamos no caminho da luz. Então Zaqueu sabia-se errado, queria chegar próximo a Jesus, mas a consciência não lhe permitia e temia, por causa da própria conduta diante da vida. Zaqueu então subiu em uma árvore porque pensou: eu vou pelo menos ver o Cristo passar. E naquele momento, quando Jesus disse: Zaqueu, desce daí e apressa-te, porque hoje eu vou cear em tua casa. E quando Zaqueu diz ao Cristo: Senhor, se eu enganei, se eu tirei de alguém, se eu roubei, se eu menti, eu vou devolver 4
tantas vezes mais e não vou voltar a equivocar-me. E é quando Cristo nos diz, e diz para cada um de nós ainda hoje chegou a salvação nesta casa. Mas não é aquela salvação sem esforço, é o desejo sincero de sair do erro para a luz. Uma beleza imensa, Emmanuel nos diz que quando a justiça divina manda que a ação que nós lavramos contra nós mesmos seja executada, e o emissário divino desce com um mandato para que a gente possa receber a intimação e cumprir a pena. Se nos encontrar a serviço do bem, a mesma justiça divina diz que a sentença seja suspensa por tempo indeterminado. O que estamos exercitando em amor, nenhuma necessidade temos de experienciar a dor. Porque o Pai é amor. Então, se alguém perguntasse para Zaqueu, ele diria, se foi no dia 25 de dezembro ou não, eu não sei. Porque o Cristo nasceu para mim naquele momento. Se perguntassem aquele centurião, um homem culto, que dinheiro tinha, mas precisava de poder. Porque o homem ainda não entendeu que todo o poder vem de Deus. Então o homem primeiro junta dinheiro, muitas vezes acabando a saúde. Depois gasta todo o dinheiro, não recupera a saúde. Mas quando ele tem o dinheiro não lhe basta, ele precisa do poder temporal que fica. Então ele precisava ir para a Judeia, porque precisava voltar e ter um cargo no Senado. E para isso, tinha que exercitar na Galileia, onde os romanos estavam a postos à frente, vencido nas batalhas, o povo então subjugado aos romanos que se diziam indestrutíveis. E aquele centurião, aquele homem muito rico, ganhou na infância de presente um menino da mesma idade que ele, um escravo, não pela cor da pele, mas simplesmente por ter sido vencido em batalha seu povo. E ele tinha direito de vida ou morte sobre aquele menino, que estava ali para atender-lhe todos os desejos. As crianças têm brinquedos que imaginam ser humanos, mas as crianças naquela época, com condição, tinham realmente brinquedos humanos. E assim sendo, ele afeiçoou-se àquele amigo, deu-lhe a liberdade, mas conservou a seu serviço. Porque é exatamente aquele ponto em que o Cristo nos fala da família pelos laços do sangue e a verdadeira família pelos laços espirituais. Embora do sangue, no reajuste, a gente acaba aprendendo a amar e ela passa a ser também parte da nossa família espiritual, até que nos tornemos um só, num todo. Então, afeiçoado aquele amigo, tendo que ir a Galileia, levou-o com ele para que tomasse conta da sua mansão, para que supervisionasse os seus escravos, enfim, um suporte, alguém em quem podia confiar. Mas o amigo adoeceu gravemente. Nenhum médico conseguia descobrir a causa. Sabendo que ele morreria, e já tendo ouvido falar de Jesus e visto muitas coisas, embora não pudesse abrir abertamente os seus sentimentos, mas tinha pelo Cristo um amor imenso. Sabia que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, que os ídolos que ele havia aprendido a amar desde a infância, mas não eram que pedras de mármore que a nenhum dos seus anseios atendia. Então, diante de tudo que a sociedade pregava do não poder, ele foi contra tudo. E em plena luz do dia saiu em busca de Jesus,
vestido como um romano. Porque, segundo as leis vigentes à época, ele podia mandar Jesus ir até ele, porque era um simples galileu, mandar buscá-lo. Mas ele não deveria rebaixar-se ao ponto de ir em busca de Jesus, ele, um homem com tanto poder, mas ele o foi. E chegando diante de Jesus, ele disse: Senhor, vim pedir-te para curar meu servo, porque eu tenho como irmão. Ele está doente e os médicos não conseguem curá-lo. Mas eu sei que se tu quiserdes, ele salvar-se-á. Porque eu vi as maravilhas que fazes, e sei que és o Filho do Deus único. Então eu vim pedir-te. E Jesus, diante da multidão que ouvia, temerosa daquele homem bonito, em um cavalo muito folgoso, vestido exatamente à moda romana, a multidão aquietara-se e o Cristo disse: irei contigo até tua casa para ver teu servo. Mas o romano ajoelhou-se e disse: não, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma única palavra, ele salvar-se-á. Porque, Senhor, eu sou só um centurião, tenho apenas 100 homens sobre o meu domínio, mas se eu disser a qualquer um deles: ide, e em meu nome fazer isso, eles irão e farão. Por isso eu sei que uma palavra tua e ele curar-se-á. E o Cristo, então, sorrindo, voltou-se para os discípulos e para a multidão e disse: fé tamanha esta, eu ainda não tinha visto em toda Israel. Vai, a tua fé o curou. Então, para aquele romano, Jesus nasceu naquele momento. E quantos tantos anônimos aproximaram-se do Cristo? Quantos de nós ainda está esperando o Cristo nascer? Quantos de nós ainda esperam o Natal para lembrar ou tentar perdoar-se para perdoar o outro? Amar-se para amar ao outro. A gente só consegue amar, perdoar, quando nos ofertamos isso, porque aí a gente transborda perdão, transborda amor. Quantos de nós estamos morrendo lentamente? Como a música dizia, não há culpas que o amor não possa curar. Porque quantos de nós estamos carregando grilhões presos a nós mesmos? E não precisa a gente roubar um banco nem matar ninguém. Mas é uma palavra que disse ou que não disse. Um gesto que fez ou que deixou de fazer. Uma atitude impensada que a gente, depois, não tinha como voltar, nem o orgulho nos permitia. Mas a doutrina espírita nos fala do amor. O Cristo Jesus, em seu evangelho, nos diz que o amor cobre uma multidão de erros, de equívocos, de pecados. Porque amando, a gente acende a nossa luz. E amando, a gente vai quitando os nossos débitos. Paulo Estevão, como ele se refere, que seria de cada um de nós, ou de Paulo, doutor Saulo, se tivesse desistido pela culpa de ter provocado a morte do primeiro mártir do cristianismo, Estevão, de ter paralisado na culpa por ter perseguido os primeiros cristãos, de ter paralisado na culpa porque às portas de Damasco ele ia para matar Ananias, que era aquele a quem ele considerava o inimigo, simplesmente por amar. Então, para Paulo, Jesus também nasceu naquele momento. Quem és tu, Senhor?
sou Cristo a quem persegues. E ao término da vida física, Paulo dizia, não mais sou eu que falo, é o Cristo que vive em mim e que pode viver em qualquer um de nós se nos permitimos isto. Mas quantas vezes a gente diz, eu não sou Paulo, eu não sou um Chico, eu não sou a Madre Teresa, na próxima vida. A gente está sempre esperando uma próxima que está bem próxima. Quando a gente dorme à noite, ou dorme em qualquer momento e acorda, já voltamos com a outra oportunidade de aqui exercitarmos o amor. Quarta-feira está terminando esse ano, chegando um outro. Vamos tentar todos os dias, no esforço individual de cada um de nós, refletir o Cristo Jesus nas nossas atitudes, no nosso proceder. Vamos fazer um esforço diário para ser melhor hoje do que eu fui ontem. Mas se por acaso eu me equivocar de novo, nem assim a gente se permite parar. Recomeça o aprendizado, porque o sol nasce todos os dias e não nos pergunta se queremos a sua presença ou não. A chuva cai e tão pouco se importa se vamos gostar que ela nos molhe ou não, mas ela exala um perfume inigualável quando as terras estão áridas. E quem já observou o sol ao nascer ou ao se pôr, o firmamento à noite com suas estrelas, que como nos diz o Evangelho, que olhemos e perguntemos, ai meu Deus, em qual dessas eu vou morar um dia no mundo, onde o amor seja a resposta para as nossas felicidades. E todos nós vamos. Quanto tempo isso vai levar, depende de cada um de nós. Era véspera de Ano Novo. Aquele dia 31 de dezembro, que a gente está lá super atarefado, tentando deixar tudo limpo, mas tem que primeiro limpar o coração, os pensamentos, as atitudes. A gente quer limpar a casa, fazer a ceia, reunir quem ama. Mas aquela senhorinha estava bem tristinha. 74 anos. Criava uma netinha, porque a mãe ainda não desperta para a bênção da maternidade, deixara como ela e se fora. O pai, ainda não consciente da paternidade, desse empréstimo divino que Deus nos concede, que são os filhos dele, para que a gente momentaneamente exerça o papel de mãe e pai, também se fora. Mas a menina era a luz dos olhos dela. Estava com 7 anos, naquela idade maravilhosa, que responde um bocadinho, aí mais ama, né? E as crianças de hoje, os espíritos que retornam para a gente, têm uma facilidade muito grande de nos quebrar, dizendo, vovó, eu te amo, mamãe, eu te amo. Na minha fase, na minha época, era mais difícil, os pais, não sei, a gente tinha muita dificuldade em expressar os sentimentos em palavra. Hoje é mais fácil, né? E isso amolece mais os nossos corações. Então, naquela semana, a garotinha passara a semana toda doente. Ela vivia da aposentadoria, era final de mês, o dinheiro não tinha saído. Os vizinhos também viviam naquela dificuldade momentânea, a necessidade de um aprendizado, onde não tinha o supérfluo e mal tinha o necessário. Mas às vezes nessas pequenas casas existe mais paz e felicidade do que nas inúmeras mansões que não se sabe nem quanto quarto tem. Ou os pisos, as paredes e os móveis são de ouro e você está aprisionado numa gaiola da qual não pode sair. Então a garotinha não melhorava com chás, com nada, mas ela não tinha como levá-la ao pronto-socorro, porque era distante. No braço não conseguia,
na bicicleta dos vizinhos, a menina não aguentava. Naquela manhã ela tomou uma decisão. Trancou a garotinha em casa e foi para o hospital para contar ao médico o que a menina tinha e ver o que ele podia fazer. Esperou numa fila imensa, porque tem filas e tem prioridade para idosos. Mas tem um monte de idosos também. Então, acaba-se por esperar, às vezes, bem mais. E ela não estava doente para acabar de completar. Quando foi atendida por um médico boníssimo, ela contou todos os sintomas da garotinha. Mas o médico disse: como é o nome da senhora? Maria, doutor. Dona Maria, eu não posso medicar a criança sem vê-la. Eu estou de plantão. Se eu não estivesse, eu iria com a senhora para ver. Mas faça assim, dê um jeitinho de trazê-la. E assim que a senhora chegar, diga que eu mandei que me chamassem. Eu vou atendê-la no mesmo instante. Ela saiu dali tristonha, porque não tinha como trazer. Estava distraída, pegou um outro caminho e passou em frente a um templo religioso, uma igreja católica. Nada contra nenhuma denominação religiosa, porque nenhum de nós precisa de religião, é de religiosidade. Tem ateus que são melhores do que qualquer um que se diga já totalmente cristianizado, mas, meu Deus. Ela entrou, algumas mulheres piedosas estavam lá, orando o terço, pedindo por um ano melhor, e ela quietou-se. Quando as mulheres terminaram, ela foi dirigir-se a elas e falou da menininha, da maneira como estava se sentindo. Será que elas não podiam rezar por ela? E elas prontamente voltaram e rezaram o terço junto com Dona Maria. Dona Maria, a senhora vai para casa, a senhora vai para casa. Não perguntaram o nome dela, vai para casa. Jesus é o médico dos médicos, vai curar a sua netinha. Mas aí, para a surpresa delas, ela então disse: será que eu podia fazer uma reza também? Claro, Dona Maria. Se ajoelharam, mas para surpresa, ela adiantou-se. Chegou em frente ao altar, onde tinha uma imagem do Cristo, e começou assim: ó Jesus, eu não acho muito bom ver o senhor pregado aí nessa cruz. Eu acho que o senhor não está aí, não. Mas se o senhor tiver, não quero olhar muito o senhor assim, não. Eu vim lhe pedir uma coisa. O senhor tem como ir lá em casa curar minha netinha? Ela está muito doente. E eu não tenho dinheiro para trazer ela para o hospital. Mas o senhor pode. As mulheres olharam uma para outra. Mas Jesus, eu sei que o mundo é grande e que tem muita gente. Para o senhor não se perder, o senhor pega um lápis e um papel que eu vou ditar o endereço. E esperou. As mulheres iam se aproximar, mas aí ela começou. O senhor vai pegar essa estradinha aqui em frente, o senhor pode ir. Vá, caminho, até o senhor chegar numa ponte de madeira. Quando o senhor chegar na ponte, o senhor atravessa a ponte, pega a esquerda e vai até uma mangueira que tem. Está florida. Se o senhor quiser, pode pegar uma manguinha para o senhor. O senhor dobra a esquerda, o senhor vai de novo, anda bem muito. Aí o senhor vai ver a entrada da comunidade, da favela onde eu moro, Jesus. O senhor vai ver o barraco do seu José, da dona Marta, da dona Rita, e foi dizendo o nome de todos os vizinhos. O meu é o penúltimo. Ele olhou para mim e falou assim: menina, levanta e vem. Eu não sei como, vovó, eu levantei e eu fui. Ele me abraçou e eu sarei. E eu tô com fome. Vovó, deixou um recado para a senhora. Disse assim: não esquece de dizer à vovó que eu deixei a chave debaixo do tapetinho vermelho. Jesus. 2024 está terminando. E quantas vezes a gente precisou desse tapetinho? 2025 vai entrar. Vamos botar um tapetão, a sala toda na frente de tudo. E nunca vamos esquecer
que a chave que a gente deixa lá, Jesus pode abrir sempre. E que mesmo naqueles momentos que a gente acredita que está só, é os momentos que estamos mais amparados. Porque a bondade dos céus nunca nos abandona. Somos nós que esquecemos e que nos afastamos. Vai chegar um novo ano, nenhum de nós sabe quando vai voltar para casa. Se a gente já tivesse evolução suficiente, quando nascesse um bebê a gente chorava de se acabar, porque não sabe o que é que ele vai enfrentar. E quando a gente partisse, dava uma festa, que a gente estava voltando para casa. Mas como ainda não estamos nesse grau evolutivo e o nosso apego ainda é grande, a gente vai exercitando pouco a pouco, na certeza de que a vida continua. E é vida em todos os planos. Uma mulher chegou onde Chico atendia, e Chico atendia enquanto tivesse alguém necessitando. Vinha de uma cidade distante, estava com aquele semblante de muito sofrimento, de noites mal dormidas, de uma angústia imensa. Das pessoas que ajudava Chico acercou-se dela. Tá tudo bem, minha irmã? A mulher olhou para ele e disse: não. Eu vim falar com Chico. Eu só volto para casa hoje se eu conseguir falar com ele. Se eu não falar com ele, eu não volto mais. Mas por que, minha irmã? Acalme-se, não volto mais. Ele então levou-a para mais distante, para acalmá-la, conversar, deu água. O que foi, minha irmã? Tenha calma. Tudo na vida tem um propósito e Deus sabe o que é melhor. Deus sabe. Só tinha um filho. Meu filho saiu com os amigos para jogar bola, voltou morto. Então hoje, ou eu falo com o Chico ou eu não volto para casa. Aí abriu a bolsa. Mostrou alguma coisa, ele viu uma coisa esquisita, como uma caveira, mas não entendeu o que era. Porque naquele momento Chico chamou-a. E ela aproximou-se sem entender, não tinha dado tempo do homem afastar-se dela, nem para ela duvidar. Chico disse desse jeito: Marcelo está aqui. Ele está lhe dizendo que ele teve uma parada cardiorrespiratória, que os amigos nenhum tiveram culpa, que era o momento dele retornar. Mas Marcelo não está só, minha irmã. Ele está com Dona Ambrosina, sua mãe e a avó dele. Ela olhou para Chico, olhou para o rapaz perto dela, abriu a bolsa e mostrou a Chico, era chumbinho. Ela pegou e disse: eu não preciso mais disso, não tenho por que morrer. Meu filho vive. Jogou no lixo. Quantos corações assim Chico não confortou? E quantos de nós devemos nos lembrar que os nossos que nos precederam vivem e vivem em plenitude. Nossas mães se já foram, nosso pai se já foi, o irmão. O mais doloroso, eu acho que a experiência dessa, eu espero que a misericórdia divina, ai meu Deus, tenha misericórdia de mim, me leve primeiro, um filho, um neto. Mas a bondade dos céus não nos desampara. E para encerrarmos, a história para vocês guardar para o ano todinho. Havia uma época em que nos céus tinha uma escola para anjos. E os anjos aprendizes iam à terra para exercitar o bem, saber como praticar esse maravilhoso dom da luz, da paz. Mas naqueles dias, os 2 anjos aprendizes iam voltar para o céu, não estavam lá tão contentes, não tinham encontrado ninguém para ajudar. O mal parecia ter batido em retirada, todo mundo estava feliz. E quando já viram 2 lavradores, 2 camponeses, agricultores, homens do povo, iam para casa depois de um dia de trabalho. Estavam conversando alegremente e um deles disse: vamos tocar com nossas mãos luminosas a cabeça desses 2 homens e dar 15 minutos de poder a eles. Tu tá louco? Não vai dar certo. Dá. O homem não entende que o poder vem de Deus. Eles vão
Se perder, vai não. Só 15 minutos. 15 minutos não dá para muita coisa, não. Isso não vai dar certo. Vai. E como crianças travessas, cada uma tocou na cabeça daqueles dois homens que, sem saber, tinham poder para modificar muitas coisas. Num determinado ponto do caminho, separaram-se, cada um para sua casa. O primeiro seguiu e viu os passarinhos comendo as plantações, mas ainda não estava a época de colheita. Ele olhou e disse: ai, meus bichinhos, faz isso não, deixa eu ficar madurinho para ser colhido, que vai ter muito para vocês e para mim. No mesmo instante, as plantações frutificaram e as frutas eram de uma beleza nunca antes vista. Eu disse: meu Deus, eu levei tanto sol que estou tendo uma visagem. Ai, meu Deus, correu assustado. Tropeçou num porquinho que ele criava, mas como o chiqueiro não era lá grande coisa, o porquinho fugia. E ao tropeçar, caiu e arranhou-se. Longe de zangar, você diz: foge não, nada não. Um dia você vai ter companhia, você não vai fugir tanto. E vai estar tudo no chiqueirinho bem limpinho. Na mesma hora, os porquinhos e vários estavam em chiqueiros, com água corrente, comida bonitinha. Estou ficando louco. Correu desesperado. A casa era muito simples. A maçaneta da porta caía e toda vez ele botava em cima para quando chegar, lembrar de consertar. Mas chegava cansado, nunca consertava. Foi abrir de uma vez, a maçaneta caiu e bateu na cabeça. Ele disse: ai, meu Deus, um dia eu ainda vou ter dinheiro para dar uma casa decente à minha família. Virou um palácio. Eu vou dormir, que eu estou tendo coisa. Não existe. O anjo olhou para o outro. E no outro ponto, a história se repetiu. Tão logo o rapaz ia chegando em casa, viu os pássaros comendo a plantação. Ele disse: de novo, tomara que seque todinho, vocês morram de fome. Você comer. Tanto os passarinhos como a colheita. Aí ele, assustado, correu. Tropeçou no porquinho, machucou-se. Outra vez, morre que você não dá mais trabalho. O porquinho morreu. Em casa, a maçaneta caiu na cabeça e ele, mais zangado ainda, pega fogo de uma vez, que isso não serve para nada. Não ficou nada. E aí correu para a casa do compadre. Compadre, o que foi isso? E os anjos olharam para o outro: e agora? Não tem como desfazer. Voltaram para os céus igual aqueles meninos quando faz uma travessura bem grande e fica esperando a reprimenda. Mas anjo no meio tem que contar a verdade. E o anjo mestre chegou, ouviu e, para surpresa deles, mandou que trouxessem os livros divinos e com uma caneta em luz escreveu: de hoje em diante, todo ser humano terá 15 minutos de poder durante a vida. Eles só não vão saber quando está acontecendo. E o bom é que o nosso não passou ainda. Portanto, de hoje por diante, cada pensamento deprimente substitui por um edificante. Cada vez que pensa: eu estou doente, eu sou a saúde. A doença, mas não sou a doença. Eu sou a saúde. Cada vez que ficar triste, pensa: eu posso estar triste agora, mas eu sou alegria. Então daqui a pouco eu vou estar alegre. E aí a gente, quando sair, a gente simplesmente vai poder dizer desse mundo aí afora: hoje eu acordei feliz a cantar. Não vale ter medo, nem pensar. Não vale ser triste e nem pare na dor. Sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, as flores, a noite, o céu com seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor. Cantemos felizes, louvando ao Senhor. E vamos sair pelo mundo afora e cantar as belezas do Evangelho, do meu, do seu, do nosso Cristo Jesus. Que Ele seja louvado nas nossas atitudes, no nosso proceder. Que os Espíritos que vieram conosco recebam luz, encontrem a paz que está nele.
Que os nossos que já estão na pátria espiritual e nós estamos nos lembrando agora, que consigam verdadeiramente entender que a bondade dos céus não nos desampara. E que sempre que nós verdadeiramente chamamos esse amor, o amor nos vem. Que tenhamos um ano de 2025 repleto de paz. Porque tendo paz, nós vamos ter saúde. Tendo saúde, nós vamos poder trabalhar. E trabalhando, o mais Deus nos dará. Cristo seja louvado. A bondade dos céus esteja conosco. Paz na terra, a todos nós, de vontade boa. Que assim seja, porque assim é.